A linha tênue que separa a ansiedade comum de um ataque de pânico, muitas vezes vivida em silêncio por milhões de pessoas, é um campo de confusão frequente e gerador de sofrimento. Não se trata apenas de sentir-se um pouco mais apreensivo antes de uma apresentação importante ou de ter um dia mais agitado do que o normal. Estamos falando de experiências corporais e mentais intensas que podem ser avassaladoras e desorientadoras. Para muitos, o termo ansiedade tornou-se um guarda-chuva genérico para uma variedade de desconfortos, mas a vivência de um ataque de pânico é algo qualitativamente diferente. Essa distinção é crucial não apenas para quem sofre, mas também para familiares, amigos e profissionais de saúde que buscam oferecer o suporte adequado. Compreender a natureza específica dessas experiências, seus gatilhos potenciais, a forma como se manifestam fisicamente e psicologicamente, e as estratégias para lidar com elas, é um passo fundamental para recuperar o controle e a qualidade de vida. Este roteiro se propõe a desmistificar essa diferença, oferecendo um olhar atento e empático sobre o que realmente acontece quando a ansiedade transborda para um ataque de pânico, focando na experiência pessoal e nos mecanismos subjacentes, sem cair em clichês ou generalizações. A vivência de um ataque de pânico pode ser um evento isolado, mas frequentemente se insere em um contexto de ansiedade generalizada ou em transtornos de ansiedade específicos, como o transtorno do pânico. A confusão surge porque ambos compartilham sintomas, mas a intensidade, a duração e a imprevisibilidade associada ao ataque de pânico o distinguem. A ansiedade, em seu sentido mais amplo, é uma resposta natural e adaptativa ao estresse, um mecanismo de sobrevivência que nos prepara para lidar com ameaças percebidas. Ela nos alerta para perigos, nos motiva a agir e nos ajuda a nos concentrar. O problema surge quando essa resposta se torna desproporcional à ameaça real ou quando ocorre na ausência de um gatilho aparente, tornando-se crônica e debilitante. É nesse ponto que a ansiedade transita para um estado patológico e onde a possibilidade de um ataque de pânico se torna mais iminente. Este roteiro visa explorar essa transição, dissecando os elementos que caracterizam cada um desses estados e como a percepção individual e a resposta do corpo se entrelaçam para criar uma experiência única e desafiadora. A nossa proposta aqui é oferecer uma narrativa que vá além da simples lista de sintomas. Queremos mergulhar na experiência subjetiva de quem vivencia essas situações, compreendendo que, por trás de cada palpitação, cada suor frio, cada pensamento acelerado, existe uma pessoa lutando para entender e controlar reações que parecem vir de lugar nenhum. A relevância deste material reside na capacitação do leitor para reconhecer as nuances, para diferenciar a apreensão passageira do terror súbito e para buscar as abordagens mais eficazes de enfrentamento. Ao desvendarmos as características específicas de um ataque de pânico, sua natureza súbita, a intensidade avassaladora dos sintomas físicos e cognitivos e o medo paralisante de perder o controle ou de morrer, contrastaremos com a natureza muitas vezes mais difusa e persistente da ansiedade. Essa diferenciação é o primeiro passo para desconstruir o estigma associado a esses transtornos e para abrir um caminho de conhecimento e autocompaixão. Nosso foco particular está em como a mente e o corpo reagem de forma diferente em cada cenário.
A ansiedade, por ser uma emoção fundamental, está presente em diversos momentos da vida, moldada por nossas interações, experiências e predisposições. No entanto, quando essa resposta se desregula, ela pode manifestar-se de maneiras que perturbam profundamente o bem-estar. Um ataque de pânico representa, em muitos aspectos, o ápice dessa desregulação, uma explosão de sintomas físicos e psicológicos que podem ser assustadores em sua intensidade. O que buscamos neste material é fornecer um panorama detalhado, mas acessível, sobre essas diferenças, permitindo que o leitor reconheça os sinais em si mesmo ou em outros e saiba como proceder. É uma jornada de entendimento que visa empoderar, desmistificando o que muitos sentem sem conseguir nomear ou explicar, e apontando para caminhos de recuperação e bem-estar. Aprofundando a compreensão sobre a ansiedade e os ataques de pânico, é vital examinar as manifestações neurológicas e fisiológicas que os distinguem. Enquanto a ansiedade, em seu estado não patológico, é um alerta orquestrado pelo sistema nervoso autônomo, especificamente a divisão simpática, preparando o corpo para a ação, lutar ou fugir. Um ataque de pânico representa uma espécie de curto-circuito nesse sistema. Em vez de uma resposta proporcional a uma ameaça real, o ataque de pânico é uma descarga abrupta e intensa de sinais de perigo, mesmo quando o ambiente é seguro. Essa desregulação do eixo hipotálamo-hipófise, adrenal, HPA, e da amígdala, o centro de processamento do medo no cérebro, é acentuada durante um ataque. Consequentemente, há uma liberação descontrolada de neurotransmissores como a noradrenalina e o cortisol, culminando nos sintomas físicos avassaladores, palpitações intensas, sensação de falta de ar, tremores, tontura, sudorese excessiva e, crucialmente, o medo irracional de perder o controle ou de um evento catastrófico iminente, como um ataque cardíaco ou a morte. Adentrando em uma nova camada de análise, é pertinente contrastar a natureza temporal dessas experiências. A ansiedade, muitas vezes, é um estado de antecipação ou preocupação que pode se estender por horas, dias ou até semanas, com picos e vales de intensidade. É um estado de alerta prolongado, onde a mente se prende a cenários futuros negativos, alimentando um estado de apreensão constante. Por outro lado, um ataque de pânico é caracterizado por seu início súbito e sua curta duração, geralmente atingindo seu pico em aproximadamente 10 minutos, embora a sensação residual de exaustão e apreensão possa perdurar. Essa natureza efêmera, paradoxalmente, contribui para o seu terror. A rapidez com que os sintomas se manifestam e a intensidade com que afetam o indivíduo criam uma sensação de desamparo e imprevisibilidade, alimentando o medo de que isso volte a acontecer. Essa variação na linha do tempo e na forma de apresentação reflete diferentes padrões de ativação neural e hormonal. Um aspecto frequentemente subestimado é o papel da interpretação cognitiva nos dois cenários. Na ansiedade geral, a pessoa tende a interpretar estímulos neutros ou ambíguos como ameaçadores, um processo de catastrofização que antecipa o pior. Por exemplo, um ruído estranho em casa pode ser facilmente interpretado como a presença de um invasor. Contudo, durante um ataque de pânico, essa interpretação se torna radicalmente
distorcida, uma sensação física benigna, como uma leve aceleração cardíaca após subir escadas, pode ser vivenciada como iminente colapso. Essa falha na capacidade de reavaliar a situação de forma realista, somada ao medo intenso, cria um ciclo vicioso. Os sintomas físicos disparam o medo intensifica os sintomas e essa intensificação reforça o medo inicial. Essa percepção distorcida da realidade corporal e externa é um diferencial marcante na experiência de um ataque de pânico. Caminhando para uma perspectiva mais aplicada, abordemos a distinção em termos de reações comportamentais e estratégias de enfrentamento. Uma pessoa vivenciando ansiedade pode tentar lidar com a situação evitando gatilhos percebidos, buscando reasseguramento constante ou utilizando técnicas de relaxamento de forma planejada. São estratégias que, embora possam ser adaptativas, em certo grau, refletem um estado de apreensão manejável ou controlável. Em contrapartida, um ataque de pânico frequentemente leva a comportamentos de fuga desesperada do ambiente percebido como perigoso ou a um imobilismo paralisante, uma resposta de congelamento diante do terror avassalador. O indivíduo pode sair correndo de um local público, ligar para a emergência ou sentir-se incapaz de se mover ou falar. Essa dicotomia na resposta comportamental sublinha a diferença neurológica e psicológica entre um estado ansioso e a experiência abrupta e intensa de um ataque de pânico, onde a capacidade de tomar decisões racionais é temporariamente comprometida. Convergindo os fios condutores desvendados até aqui, torna-se visível um panorama mais nítido sobre a complexa dinâmica que instaura a diferença entre a apreensão cotidiana e a tempestade súbita que caracteriza um ataque de pânico. As nuances foram habilmente delineadas, revelando não apenas as manifestações superficiais, mas também as profundas raízes fisiológicas e cognitivas que moldam essas experiências tão distintas em sua essência. Ao ponderarmos sobre essa jornada de exploração, percebemos que a compreensão dessas particularidades não se limita à mera identificação de sintomas. Trata-se de desmistificar um processo intrincado que afeta diretamente a percepção da realidade e a confiança no próprio corpo. Refletindo sobre este trajeto de aprendizado, percebemos que a forma como o corpo reage e a mente interpreta esses sinais corporais se entrelaçam de maneira fundamental, criando distintas paisagens emocionais e sensoriais. É como se, ao compreendermos as engrenagens de um relógio complexo, pudéssemos finalmente discernir o tic-tac constante de uma ansiedade persistente, do estrondo inesperado de um mecanismo em pane. Essa visualização nos permite não apenas nomear o que antes parecia indescritível, mas também começar a vislumbrar um horizonte onde o controle e a serenidade são, de fato, alcançáveis e sustentáveis. Nessa perspectiva, a clareza ganha contornos ainda mais definidos ao considerarmos a temporalidade e a intensidade das vivências exploradas, a forma como esses estados se desdobram no tempo, desde a sua gênese até o seu ápice e eventual dissipação, oferece pistas valiosas sobre a natureza de sua origem e o impacto que exercem sobre o indivíduo. Compreender essa cadência é,
Como aprender a ler as partituras de emoções complexas, permitindo uma apreciação mais profunda da arquitetura de cada experiência e abrindo o caminho para estratégias de manejo que estejam verdadeiramente alinhadas com suas características intrínsecas, ainda que os contornos da nossa compreensão tenham se aprofundado. O que emerge com particular relevância é a forma como a interpretação subjetiva atua como um catalisador, moldando a percepção da ameaça e a consequente reação do organismo. Essa interação entre o que percebemos e como reagimos é um componente crucial na distinção entre um estado de alerta mais gerenciável e um momento de desespero avassalador. É como se a lente, através da qual a vida é observada, pudesse transformar uma brisa em um furacão, ou, inversamente, permitir que um temporal seja compreendido como uma passagem passageira. A convergência dessas ideias nos equipa com um entendimento mais robusto e empático.